Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para apresentar mais uma coleção para vocês. Dessa vez, a gente não abordou coleção inverno, verão. Como vocês podem observar aí no material que vocês receberam, a gente deu o nome da coleção de coleção ID, número 8. Por que número 8? É a nossa oitava coleção. Então, a gente, para quebrar esse paradigma e seguindo as tendências mundiais, brasileiras, a gente hoje chama as coleções por números. Então, essa é a nossa coleção número 8. Até porque todos os nossos produtos, eles se encaixam em diversos tipos de temporadas, verão, inverno, feminino e masculino. Então, a gente quis realmente abrir esse meio da coleção, não só deixando para inverno, verão. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês da nossa coleção número 8, tá bom? Bom, o conceito da coleção. Como todos viram, a nossa coleção, mais uma vez, vem num formato diferente, tá? Ela vem num formato que tudo tem um porquê. Como sempre, a gente cria elementos ícones que trazem para o material determinados pontos chaves para a coleção. Então, dessa vez, a gente trabalhou bastante o contraste de branco e preto, tá? Então, quando vocês abrirem a coleção em frente ao cliente, explica para ele, né? Então, o porquê da coleção ID? O que seria o ID? A gente vai falar um pouco de identidade de cada um de nós, de cada coisa que a gente é composto, né? E como que a gente forma o nosso ID? Identidade, ID, uma coisa de ser única. Então, como vocês viram, dessa vez, dentro do material impresso de vocês, vem um explicativo, até para auxiliar vocês em como explicar, ter um contexto de onde se basear. E eu vou ler para vocês, até para vocês acompanharem comigo um pouquinho desse tema, da onde a gente se inspirou, de onde veio toda essa identidade, essa força para essa coleção. Vamos lá. Viver no coletivo, padrões, regras, influências, diferenciar-se, buscar a individualidade num mundo de diversidade. Manhã versus noite, preto versus branco, calor versus frio, par versus ímpar. Opostos que criam identidades em comum. RG, CPF, telefone, data de nascimento, número da sorte. Algarismos que nos representam unicamente. Revelar nossa personalidade e refletir quem sou eu caracterizam uma distinta identidade pessoal. Ser original, ser único. O que a gente quis mostrar, né, com essas palavras-chave, com esse texto que a gente criou para explicar um pouquinho da coleção? Que nós vivemos num coletivo, onde muitos detalhes somos um conjunto. Então, muitas pessoas fazem parte de uma turma da manhã, que curte a manhã, mas muitos se encaixam num da noite. Mesmo assim, a gente continua fazendo parte de um grupo, de um coletivo. E assim acontece no calor, no frio, no par e no ímpar, nas cores, no preto e no branco, que inclusive foi um dos elementos que a gente trabalhou bem forte aí também. E aí a gente começa a falar dos opostos. O que nos diferencia? O que nos faz ser único e criar a nossa personalidade, a nossa identidade? E aí a gente começou a pensar um pouquinho o que nos faz ser único. Os números. Queira ou não, todos nós temos um RG único para cada um de nós. Um CPF único para um de nós. E assim por diante. E um desses elementos são os números, né? Então, por isso que vocês podem observar no material impresso de vocês que a gente trabalhou bastante os números. Então, vocês podem ver números por todas as partes, tanto na frente quanto atrás, alguns números. Então, é nesses números que a gente vai trabalhar como elemento-chave da coleção. Olha os números aí que eu falei para vocês. Queira ou não, a gente se identifica muito com os números, né? Cada um tem um número, putz, esse é meu número da sorte. Ah, eu gosto bastante desse número. Ah, eu me identifico. Ah, a maioria dos meus números são tal. A gente tem um pouco disso. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. E é em cima dos números que a gente quis trazer essa identidade original, de ser único. E isso também a gente trouxe para os nossos produtos, para a nossa coleção. Vou começar a falar então um pouquinho para vocês da identidade visual. Então a gente trabalhou muito o branco e o preto, e se vocês observarem onde a gente colocou os produtos, ele quer dizer o coletivo. Como que a gente representou o coletivo, né? É uma forma do globo, onde todos fazem parte de um único mundo, de um único
de um único elemento, né? De um coletivo único. Mas dentro dele, cada elemento é um só. E é assim que nós somos. Cada um de nós fazemos parte de um único elemento. Então a gente trabalhou bastante o preto e o branco para criar essa diferença de elementos. Vocês podem ver na cartela de cores, a gente também quis trazer aqui ao redor toda a cartela de cores. Então trazendo todos os detalhes ao redor da cartela de cores, tá? E também, como vocês podem ver, vou até colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Quando a gente trabalhava os materiais impressos, os nossos folders com todo o conteúdo da coleção, de onde vinham as inspirações, as imagens de referência, as imagens de desfile, a gente segmentava cada tema que a gente trabalhava. E nessa coleção, quando a gente falou do coletivo, a gente falou por que também não unir, de uma certa forma, todos os nossos temas. Então, se vocês observarem aí no material impresso de vocês, todas as imagens de referência, elas se unificam, elas criam um coletivo, cada uma com a sua identidade, sendo que cada imagem de referência a gente trabalhou pessoas. Então a gente trouxe essa essência do eu, né, da identidade pessoal de cada um para a coleção num todo. Então falando desde as imagens de referência, falando dos elementos chaves que a gente escolheu para trabalhar, que são os números aí trabalhados bem forte na coleção, as cores bem contrastantes, bem fortes. Então a partir daí a gente vai começar a explicar cada elemento, cada conceito que a gente trabalhou, criando aí sim suas palavras-chave, os seus elementos e suas imagens de referência. Tá, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho do conceito 1. No conceito 1, a gente trouxe um pouco da identidade natural, né? Como trabalhar essa identidade natural? Então, se a gente olha um pouco aí as imagens de referência, a gente vê o link muito com a natureza, mas assim, trazendo aquele link da identidade, tem muitas pessoas que são ligadas à natureza. Então, como que a gente traz esse link com a natureza para as palavras-chave? Os terrosos linkam muito à natureza, né? Então, aquela coisa do mato mesmo, a rusticidade da mata, a rusticidade do botânico, do natural, são bem explícitos nas imagens de referência. A gente vê ali a interação também das imagens de referência, eu digo, das modelos, junto com alguns elementos, aquela coisa meio desfocada do reaproveitamento das imagens, o artesanal, como a gente pode ver na segunda imagem ali, o link da modelo com um crochê artesanal. Então, trazendo bem essa combinação dos contrastes de cor. Então, o preto no branco a gente consegue ver bem forte em umas imagens de referência. E como trabalhar isso na moda, né? Então, a gente traz ali o artesanal como? No look da Gucci, gente, esse desfile foi incrível. A Gucci realmente explorou os aviamentos assim de uma forma maravilhosa. Então, esse blazer, conforme vocês podem ver, ele é inteiro bordado com madrepérolas coloridas, formando daí como um artesanato realmente, aplicando na peça uma estampa, mas isso com os botões, uma ideia super bacana, super diferente. Vocês podem ver que é um look super básico, uma calça jeans com uma camisa, mas que deu um quê de diferente com esse trabalho artesanal no casaco que ele veste. O look do Salvatore Ferragamo, a gente vê bem as combinações de cores, também tem todo o detalhe de botões, pessoal. Essa coleção vem muito forte, é uma oportunidade imensa. A gente já está sentindo essa necessidade, essa reciprocidade do mercado de querer realmente usar e abusar dos aviamentos, tá? Num contexto geral. Então, a gente vê no look aí do lado também, Salvatore Ferragamo usou e abusou dos fechamentos bem rústicos, bem naturais mesmo, no casaco vestido pelo modelo da direita, tá? Então, vocês podem realmente explorar essa identidade natural que muitas pessoas se identificam, tá? Então, esse tema a gente trabalhou bastante com as combinações, natureza, tudo que é muito rústico, muito natural, que vem da natureza pra gente de presente, tá? Então, esse é o conceito 1. O conceito 2, a gente linka com a tecnologia, né? É uma identidade tecnológica. Muitos de nós nos identificamos com a tecnologia, que graças a Deus vem evoluindo sempre para nos ajudar. E como a gente trabalha? Com muita inovação, desde a parte de cores, desde a parte de materiais. Então, quando a gente vê a parte também de tecidos, tem muita coisa nova chegando aí para auxiliar na moda, no design. Então, a gente pode ver a modelo inteira pintada de prateado, linka plenamente com a tecnologia, né? Os metálicos linkam muito a esse mundo digital, essa tecnologia
tecnologia. Então a gente vê também essa ideia do mundo digital aplicado também na imagem. Então é uma projeção no modelo que traz essa tecnologia daquela coisa bem a fundo que a gente vê dos computadores e tudo mais bem trabalhadas. A gente também vê um pouco do experimental, do mix, da estampa, né, do desenho no rosto da modelo trabalhado, uns desenhos bem geométricos que linkam também a tecnologia. A gente trabalha bastante com cores, então quando a gente fala um pouco de pixels, né, de tecnologia, a gente também traz um pouco de excesso de cores, de mix de cores fortes. Então é o colorido que vem aí também complementar a identidade tecnológica. Então a gente vê aí nos desfiles, né? A gente vê tanto os opostos ali das cores do verde e do azul trabalhados no look da Louis Vuitton e também um quê de metálico trabalhado aqui no corselet dela. Então é um vestido que tem um trabalho experimental de alguma coisa diferente. Não é só um vestido com um trabalho de brincadeira de cores. A gente vê também no look do Balenciaga, inteiramente metálico, super moderno, super tecnológico. É um vestido básico, mas é um vestido que ela compôs com a bota. Então ficou o over do metálico, mas é uma inovação. É o que a gente realmente quer passar nesse conceito tecnológico. E no look da direita, a gente vê a estampa, né? Eles trabalharam realmente a estampa desse mundo digital aplicado numa peça. Tá, pessoal? Então, é realmente essa ideia do link digital, tecnológico, experimental, os metálicos extremamente fortes neste conceito. Falando agora do conceito 3, a gente fala da identidade sensitiva. O que é identidade sensitiva, né? A gente vê que muitas pessoas têm o seu lado sensitivo um pouco mais aflorado, um pouco mais forte. Então, aquela pessoa que chega com uma pessoa, ela sente a energia. E é realmente essa identidade que a gente quer passar. E a gente percebe em cada um que a gente se aproxima, em cada um que a gente conversa, que a gente troca uma ideia. Então, realmente, essa é a ideia do sensitivo, né? E como que a gente sente esse sensitivo? Através da delicadeza das pessoas, como elas falam, como elas se apresentam, nas tonalidades. Normalmente as pessoas mais sensitivas, elas acabam indo para tons mais sóbrios, então a gente vê aí nas imagens de referência, a gente vê bastante os tons pastéis, os tons mais de pele, os tons neutros, né? Então até na aparência das pessoas, a gente vê que é uma aparência mais zen, mais calma, aquela coisa de receber realmente a energia, o conforto que algumas pessoas nos trazem, a proteção, né? A proteção é uma palavra muito forte da identidade sensitiva. Então a gente vê todas de olhos muito fechados, é aquela coisa da calma mesmo, da sensação de querer sentir o mundo, querer sentir as pessoas, estar num ambiente entre pessoas. E a gente fala bastante de comportamento nessas identidades, né? Tanto do tecnológico, tanto do sensitivo quanto natural. A gente fala muito do comportamento, dos contrastes entre pessoas. Os contrastes são muito interessantes quando a gente convive, quando a gente está em ambientes diferentes. Então, quando a gente fala aí das modelos, né? A gente vê os tons bem neutros, bem pastéis. A gente vê um preto ali no look da Trussardi, mas é um preto aveludado. O aveludado, ele traz mais aquela sensação do conforto, da calma, da delicadeza, né? E a gente vê também no look do centro a transparência. A transparência é o que te passa. A sua sensação ali, ela é bem transparente, ela é bem clara do que você está querendo realmente passar através do que você é. E no look da direita, a gente vê o tom pastel sendo bastante explorado. É um look pesado, né? Como a gente pode ver, a Versace explorou um look bem pesado, mas os tons neutros acabam trazendo essa leveza junto com a modelo, assim, até pelos tons de pele que foram escolhidos, são pessoas muito claras. Tá? Então, basicamente, proteção e contrastes e sensações quando a gente encontra com as pessoas. E esse é o tema que a gente falou do sensitivo. E dessa vez a gente explorou o conceito 4, que é uma novidade, mas que a gente sentiu realmente a necessidade para compor por completo quando a gente fala de identidade, que é a identidade criativa. Muitos de nós temos também o lado aflorado da criatividade, né? E como que a gente transparece essa criatividade? Através da modernidade, do rebuscado, a gente traz um pouquinho do contemporâneo, né? A gente mistura um pouco, na verdade, do contemporâneo com o retrô e aí a criatividade rola solto. Então a gente pode ver nas imagens de referência as cores bastante fortes trabalhadas. Então a gente vê, desde uma imagem, a primeira que a gente vê aí, é uma imagem bem retrô, é uma pessoa bem retrô das antiguidades mesmo, fazendo uma selfie. Então é uma coisa da mistura realmente dos contrastes de um toque retrô
com contemporâneo, sendo aplicada numa imagem que ficou super moderna quando se olha, mas a gente sente aquele retrô sendo trabalhado. Na de baixo, você vê que é uma imagem moderna por quê? O adereço que a modelo usa na foto é super retrô, pelos traços, aquela coisa bem rebuscada, mas o contexto em si da imagem ficou muito moderno. Então, o cabelo que ela usa, tudo. E ao lado a gente vê as cores sendo trabalhadas. Também é um reflexo que a modelo acaba sentindo para trazer essa criatividade. Então, no olhar e nas imagens que ela está transparecendo através de uma projeção que foi feita nela. E embaixo a gente vê também os trabalhos bem abstratos, espelhados, aquela coisa que perde um pouco o sentido, mas você entende o recado que está sendo passado. E isso a gente também vê nos desfiles. Então, quando a gente vê ali o Pucci, né, que sempre trabalhou com muita cor, ele trabalha bastante com cores fortes, mas ele trouxe aquele contraste dos tons de azul, blocados, bem focalizados ali no look, também com o detalhe da estampa bem colorido, bem rebuscado. A gente pode observar também que tem os detalhes do botão bem trabalhado. E o Givenchy, gente, foi uma pessoa que trabalhou assim demais os botões. Quem tiver curiosidade depois, eu posso enviar fotos do desfile. Ele trabalhou demais esse modelo meio, como que eu posso dizer, militar, né? Onde se trabalha os botões, tanto na frente dos casacos, nas mangas, os metalizados trabalhados exageradamente. Tem trabalhos de casacos que são fechamento duplo. Então, é o preto com o moderno do dourado. Então, é o retrô do look exército, look militar, aplicado no look moderno. Então, num contexto geral, é moderno, mas ele tem um quê de retrô. E do lado, os contrastes das cores do branco e preto, que é extremamente contemporâneo, extremamente moderno. Então, a gente traz um pouco desse contraste, a gente vê essa sensação do aveludado também, que remete bastante à criatividade. Então, pessoal, como vocês podem ver, são 4 temas completamente diferentes, mas que quando a gente enxerga os 4 juntos, é exatamente o nosso coletivo, né? Onde cada um complementa o outro, onde você realmente, a soma de ideias entre as identidades, sai um resultado 100% incrível, assim. Então, é realmente essa ideia do coletivo que, na verdade, é único, né? Hoje, de uma certa forma, a gente sempre tenta buscar alguma coisa para ser diferente. Como? Num cabelo, numa roupa que você vai usar, na cor da unha que você vai pintar, enfim. A gente nunca é igual a ninguém, a gente tem a nossa identidade e é realmente esse ser único, esse ser original que a gente explorou nessa coleção. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais, um pouco dessa identidade. Como vocês podem ver, a gente citou os números novamente em todas as telas, como no material de vocês, porque realmente é neles que a gente quer explorar essa identidade. É neles que a gente realmente quer se espelhar para essa coleção. Tá? Então vou continuar falando um pouquinho. A cartela de cores, ela é bem colorida, como eu falei para vocês, tem os tons mates ali, né? Então, os tons de pele, partindo desde um branco até um tom mais moreno, como a gente pode ver, o preto sempre presente, né, pessoal? O preto é uma cor básica, o branco e o preto sempre estão presentes. A gente vê os verdes sendo bem explorados, então, desde um tom mais bandeira até um tom mais escuro, mais amarronzado, remetendo realmente à identidade natural. A gente tem os tons de melancia, laranja e os roxos também sendo bastante trabalhado. Então, a gente vê uma cartela de cores bem extensa. Então, dos azuis, desde falando de um tom azul pastel um pouco mais fechado, até um azul marinho. Então, a gente vê esse contraste realmente, que é o contraste das pessoas. É o contraste das identidades que a gente vê hoje. Muitos gostam de tons fortes, muitos gostam de tons claros. Então, é uma cartela realmente bem ampla, bem aberta, com diversidade de tons realmente iguais à diversidade de identidades que a gente encontra hoje no nosso coletivo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos produtos. Bom, como vocês podem ver, a gente também vê uma variedade de produtos aí imensa. Então, a gente tem desde os botões bem grandes até uns botões bem pequenos. A gente quis explorar realmente a cartela de tamanhos também do início ao fim, porque é essa necessidade que as pessoas encontram hoje. As diferenças das identidades, elas querem ver as diferenças nos tamanhos e assim aplicar também nas suas peças e nas suas coleções. Hoje a gente já não consegue ver nos desfiles uma identidade muito única. Ai, todo mundo trabalhou dessa forma. Não, é impressionante como cada um busca explorar a sua identidade, o seu conceito, porque é nele que as pessoas se fazem diferente. Então vamos lá, vou começar falando um pouquinho dos produtos, tá?
O produto 11.194 é um bastão, tá? Então ele vem com esse detalhe mais claro na borda. Ele tem bastante trabalho de rebaixos. É um botão tamanho 32, maravilhoso. Pode ser aplicado tanto numa peça clara quanto numa peça escura. Ele é um botão que ficou num tamanho nem muito grosseiro, nem muito delicado. Então realmente podem explorar, pessoal. Vi bastante peças mais delicadas com botões grandes. Então, podem também apostar nisso. Já passou aquela coisa das peças delicadas terem botões discretíssimos. Não. Hoje os botões realmente complementam as roupas e fazem toda a diferença. Então, esse é um botão que tem os seus detalhes, tem suas diferenças e ele sai um pouco daquela linha que a gente está acostumado a trabalhar do rajado. Um pouco mais abaixo, esse botão a gente trabalhou bastante o branco e preto, né? Como vocês podem ver, aquela ideia do riscado, bem natural, um pouco digital, remetendo um pouco à identidade digital, aquela coisa bem aleatória. Então, se vocês puderem observar, os botões têm suas diferenças entre si, que é realmente a diferença de identidades deles, né? Até pelo formato que a gente fabrica esse botão. É um botão básico, ele tá com um brilho maravilhoso e ele numa peça branca, numa peça preta, ele vai ficar incrivelmente linda. É um botão 48, a gente explorou aí um tamanho um pouco maior, fazia tempo que a gente não trabalhava com tamanhos acima do 36, do 42, então a gente realmente explorou esse tamanho 48, furação 2 furos, para realmente ser diferente. É uma coleção com produtos bem diferentes e bem trabalhados. A gente quis explorar botões básicos, mas que com alguma coisa diferente eles criam a sua própria identidade. Então, passando para o outro material. Esse material, pessoal, é uma novidade para vocês. É um material para moda praia. Pode ser também para acessórios, então puxadores de zíper. Ele foi criado para uma moda praia, tá? Então ele pode ser feito em qualquer cor. Ele é moldado e ele pode ser aplicado, ele é colado nessa parte de Izamaki. Pode ser trabalhado em diversos banhos e ficou uma peça realmente maravilhosa, tá? Então, aplicar 4 peças por biquíni fica incrível, incrível mesmo. Aí a gente trabalhou o preto até para remeter ao link da coleção, que foi bastante esse branco e preto, mas ele remete bastante àquele dente, né, que o pessoal gosta bastante. Então no turquesa ia ficar maravilhoso também. Então dá para explorar aí diversas cores e diversos banhos também. A brincadeira com os banhos fica bem interessante. Logo abaixo, pessoal, esse botão, todo mundo que olhou ficou maravilhado. Por quê? Porque ele lembra o metalizado, mas ele não é o metalizado, né? Por quê? A gente brincou, o botão é feito na massa, em vermelho, a gente aplicou o hot stamping, nesse caso dourado, e fez a gravação a laser. Então, quando você olha, ele tem a lateral ainda que mantém aquele toque dourado, né? Tanto a lateral quanto a parte de trás. Então, ele tem aquela lateral vermelha, desculpa, a lateral vermelha. Então, ele traz um quê de diferente, mas quando você olha, ele é metalizado. Pode ser explorado qualquer tipo de hot stamping também, tá, pessoal? Tanto ônix quanto níquel, tanto os foscos, que todo mundo sabe que a gente tem. E aí, quando faz a gravação, a letra puxa também a cor da base. Então, essa é uma brincadeira bem interessante, porque, de uma certa forma, você tem um botão colorido, mas ele é metalizado. Então, ele é um produto básico, mas ele é muito diferente e ficou muito legal. Pode ser aplicado em qualquer tipo de peça. Fica muito bacana. Passando agora para outra tela, os branco e pretos, né? A gente acabou explorando, não tem como não linkar. Os branco e pretos, além de linkar diretamente com a coleção, linka com também a identidade criativa, né? Aquela brincadeira do contemporâneo. O branco e preto sempre vem falando muito forte em todas as coleções. Então, nesse daí a gente explorou uma camisaria. Como vocês podem ver, ele é um botão branco no centro e na lateral ele tem essa borda preta. Então, ele pode ser tingido também, então com tons claros, claro, para não perder realmente esse efeito do contraste de cores. Ele fica muito bacana porque ele tem esse efeito da borda, mas o centro dele continua neutro. Então, às vezes, até na aplicação na peça, brincar com uma cor de linha diferenciada, vale sugerir para o cliente, ou realmente tingir o centro para dar esse contraste com o preto e brincar também com a cor, também fica bem interessante. O botão de baixo, pessoal, realmente foi um teste que a gente fez e ficou incrível. O botão é azul, tá, pessoal? A base dele é cor na massa azul. E o que a gente fez para trazer esse ar diferente para uma peça? A gente tingiu de preto e estonou. Então, a borda dele voltou à cor original e o meio, que não
não consegue estonar, ficou preto. Então, se vocês olharem a parte de trás dele, ele tem realmente esse efeito estonado, bem sutil, mas ele criou essa brincadeira também de dupla, né, de duas cores, que a gente trabalha bastante. Então, isso pode acontecer também no branco e preto, numa outra cor de base, e então ele não pode ser tingido 100% com uma cor que não vá acontecer o efeito do estonado nas bordas. Mas realmente ele ficou muito bacana. Quem olha não diz que é um produto estonado. Ficou muito legal. O tamanho 22 é um tamanho diferente, mas é um tamanho bem robusto para se aplicar em camisetas polos, em camisas. Dá para brincar realmente à vontade com esse tipo de produto. Logo ao lado a gente vê um produto também em tons de branco e preto, é um fiore, então a gente vê esse efeito realmente do branco para o preto, com esse detalhe quadrado, com as pontas arredondadas no centro, é um botão tamanho 28, é um pouco mais robusto, ele fica muito legal, então você vê ele é fosco, o fosco no fiore ele fica muito interessante, né? Então esse trabalho realmente aconteceu daquela ideia do aveludado da peça, realmente, até pelo trabalho, pelo acabamento que foi escolhido para esse botão. Pode ser feito em outros tipos de fiore, tá, pessoal? Nesse caso, a gente colocou o branco e preto, até porque fica interessante, linkando também com as imagens de referência, a gente enxergou bastante o link das tonalidades desse botão com as identidades que a gente falou um pouquinho nos conceitos. Logo abaixo a gente vê esse botão que a gente fez em 2 tamanhos, tá? A gente fez no 24 e 32. A gente trabalhou também 2 cores aí bastante interessantes. Então a gente trouxe os tons mais neutros, é um caqui meio bege, remetendo à primeira identidade natural, né? Aqueles tons meio marrons, meio caques, tudo mais natural, com o fundo preto. Então a gente conseguiu fazer até uma gravação para ver o efeito como fica. Ficou bem interessante. Então a gente tem aí à disposição de vocês o tamanho 24 e 32. Ele foi trabalhado fosco, mas na borda dele ele ainda tem um leve sutil brilhinho, bem sutil. Ele não é brilho, mas ele é fosco, tá? Logo ao lado, a gente vê um botão tamanho 36. Esse botão ele é bem interessante, todo mundo que olha fica maravilhado, porque ele tem uma altura incrível. E ele tem esse efeito dentro dele que remete um pouco aquela coisa de pedraria, de natural. Ao mesmo tempo você vê algumas nuances de cristal e ao mesmo tempo você vê umas nuances de branco, né? Então ele ficou bem interessante, essa borda deixa ele bem robusto. Então para peças bem diferentes, bem criativas, é um produto básico, mas não é, porque ele tem essa borda bem forte, né? É um botão forte que dá para se trabalhar bastante, num tamanho 36 que também é bem interessante para se explorar nessa coleção. E ao lado também, trabalhando essa parte dos botões bem robustos, a gente brincou um pouco com a laser board. A laser board é muito interessante, então o que a gente fez aí? É um botão branco, a gente tingiu, e a gente fez essa gravação dos números, também trazendo bem o conceito da coleção. Então ficou uma gravação bem forte, bem expressiva. E como vocês podem ver, ao redor dele todo tem o trabalho de laser board. Ele é uma borda também bem grossa, bem robusta. É um botão tamanho 36 também, bem forte, bem expressivo. Então, trabalhando esse contraste também, que é uma coisa que vocês podem sugerir para os clientes de vocês, é esse contraste de cores, que às vezes é um botão básico e com contraste de cores que a gente consegue com a gravação a laser, fica muito interessante, tá? Então, dá para explorar bastante esse tipo de produto. Agora, falando um pouquinho mais, né? Aí a gente explorou bastante os camisarias que todo mundo pede. Esse botão 12619, ele é um botão básico, onde o efeito que a gente criou quando a gente compôs a placa para tirar o botão ficou bem interessante. Então ele tem esse miolo amarelado, meio esverdeado, com as bordas brancas. Ele não é um estonado, tá, pessoal? É realmente o trabalho que é feito dele lá no torno, que dá esse efeito do acabamento dele meio abaulado, que traz essa diferença de tonalidades. Então vocês podem ver que do outro lado é um perolado básico, mas esse lado realmente trouxe esse efeito diferente. Ele é feito na massa, tá, pessoal? Não é tingido e depois estonado. É um botão feito na massa, com uma camada branca, uma mais amarelada, que cria esse efeito quando torneado. Logo abaixo a gente vê um botão, ele tem esse tom esverdeado,
meio perolado, que ficou super interessante. Então, aplicar até em tons neutros, num preto, ele vai ficar num destaque maravilhoso. Trabalhar um pouquinho também, às vezes, num rosé, ele também cria um efeito bem bacana. Só que a gente fez essa borda nele rebaixada, onde a gente trabalhou a pintura. Então, como vocês podem ver na coleção, ele foi trabalhado com a pintura branca e com a pintura preta. Nesse caso, funcionou mais a pintura clara, a pintura branca, até pela cor da base criada nele. Mas ficou um efeito bem interessante, porque você tenta entender como que aquilo foi feito. Então, é um botão básico, tamanho 16, como vocês podem ver, os tamanhos bem pequenos, aí a gente também explorou, que cria esse efeito realmente da pintura. Logo abaixo a gente vê também esse botão, o que é interessante nele, é esse abaulado criado, né? Então a gente vê esse efeito da borda bem sutil, porém esse abaulado criado em cima dele ficou bem diferente. É um botão tamanho 18 e que ficou bem delicado, bem forte de uma certa forma. Ele tem o brilho, então ele ficou bem interessante. Logo abaixo a gente explorou o botão, esse botão é bem interessante. Muita gente estava pedindo para a gente os botões de coco para aplicar numa moda praia, para aplicar numa peça clara. Porém, como todos sabem, os botões naturais, por mais que a gente faça o trabalho internamente para que evite eles soltarem aquele material natural que eles têm na sua composição, eles soltavam. E a gente falou, por que não criar um botão de coco inspirado realmente no coco natural? Então, se vocês realmente pegarem, vocês não falam que é coco. Vocês não falam que não é coco, na verdade. Ele é uma imitação de coco, então quando você aproxima de um botão, ele não tem a rusticidade, né, do acabamento, do toque do coco. Mas o efeito, quando a gente olha, ele é muito similar. Ele fica muito legal, então pode explorar aí moda praia, qualquer tipo de moda, peças claras, quando o pessoal fala, eu queria um coco para aplicar numa peça clara. Peraí que a gente já tem a solução. Então, a gente quis realmente compor esse botão de coco, inspirado no coco, para vocês também trazerem essa solução para o cliente de vocês. Os botões naturais, pessoal, é um dos carros-chefes da Irmãos Perfeito, né? De uma certa forma, a madrepérola, o coco, a madeira, a gente explora demais e a gente tem realmente isso pronto para o mercado. E é uma coisa que o brasileiro gosta e usa e abusa para a moda brasileira, é muito valorizado. Então, realmente ofereçam esses produtos naturais que valem a pena e fazem toda a diferença para a peça final quando aplicada. Logo abaixo, a gente vê um botão que ele tem um efeito diferente, né? Ele tem esse tom neutro, mas ele tem esse efeito claro na borda dele. Então, é um fiore com um efeito mais delicado. E com a gravação, ele cria realmente esses contrastes. Então, o efeito dele é bem diferente, é bem delicado. Tem essa coisa do mate, né? Que a gente falou um pouquinho na identidade sensitiva. Então, o fosco, o mate, é um produto mais discreto, mas que ele tem um diferencial ali na sua borda branca. No tamanho 24, a gente explorou um tamanho diferente, que todo mundo estava pedindo botões mais, nos tamanhos 24, botões um pouco maiores, para fugir um pouco do básico, que todo mundo tem. Então, a gente explorou aí o tamanho 24 nessas duas tonalidades, para realmente trazer um botão bem delicado, porém diferente. Que é o que a gente gosta de fazer e é o que a gente faz realmente diferença para o mercado. Logo abaixo a gente explorou um metal, né? Os botões metálicos com a esmaltação. Tá sendo super tendência, o pessoal tem gostado bastante das esmaltações e é o que faz o produto diferente. O metalizado todo mundo tem, mas esse trabalho artesanal, realmente, pessoal, é um trabalho artesanal a esmaltação feita no botão. Aí, nesse caso, a gente trabalhou, além do metalizado e além da esmaltação no tom de nude, no tom rosé, que a gente linkou também na identidade sensitiva, as furações quadradas. Então, lembrando que esses contrastes do metalizado com essa delicadeza da esmaltação, né, esse brilho que parece que tem um verniz, ele fica realmente diferente. Então, explorar realmente os banhos diferentes com as esmaltações em cores especiais fica muito interessante. É um botão tamanho 40, então para peças mais pesadas ele fica super interessante. Tiveram vários casacos que a gente viu nas inspirações também, que utilizaram esse tipo de produto, brincando com a esmaltação no tom do tecido. Então, de uma certa forma, é a oportunidade de sair um pouco do tingimento e trazer para a esmaltação, que ele traz um efeito diferente no final e muito mais rico, né? Muito mais diferente e criativo aí.
E dando continuidade aqui, a gente vê os mini botões tamanho 12, né? O pessoal tem pedido cada vez mais os botões pequenos. Esse é um botão básico, mas que é muito pedido, pessoal. O tamanho 12, ele é reto de um lado e esse abaulado que cria essa delicadeza no produto. No caso, a gente trouxe no branco e no preto, que são tons neutros e todo mundo gosta. E a gente também trabalhou o peroladinho, né? Então a gente colocou aí no azul e no pink, até para criar esse contraste de cores. Então quando você olha num todo ali as 4 cores que a gente escolheu, fica bem interessante. É um botão delicado, mas ele traz alguma coisa diferente quando aplicado nas peças. Então a gente vê até hoje já muitas estilistas no Brasil trabalhando o excesso de mini botões, madrepérolas, mini botões 12. Então, lota-se uma camisa de seda que é delicada. Então, como também trazer essa delicadeza para os botões complementarem a peça. Então, você pega, às vezes, tamanho 12, tamanho 14, que são botões mais leves, mais delicados, e faz uma composição na camisa inteira, tanto nas mangas, como o trabalho do Givenchy, que a gente viu no desfile com botões maiores, também acontecem nas peças leves, com os botões pequenos, tamanho 12. Então, deem essa ideia, tragam essa ideia para o cliente de vocês e somem na criação deles, porque realmente eles gostam de ter esse tipo de informação de como aplicar os nossos produtos, tá? Então esse realmente é um tamanho bem pequeno, mas que pode ser explorado de diversas formas. Feminino, masculino, infantil, moda praia, fica bem interessante também. Só fazer um detalhe no biquíni, no body, que está super em tendência. Então realmente trabalhar do aviamento, fazer a peça tornar-se diferente. E aí nessa tela a gente também vem com botões bem diferentes, né? O botão tamanho 44, a gente trouxe um botão básico, um botão simples, mas que ele é robusto. A gente trouxe num marrom, que é um tom mais neutro, e dá para explorar bastante a gravação feita nele. Então a gente realmente gravou e depois tingiu. Então deu ênfase maior à marca que a gente colocou no produto. É um botão bem grande, mas ele é leve por ser de poliéster e dá para ser bem explorado nas peças. Então em diversas cores, desde os tons mais neutros até os tons mais fortes. Aí a gente trouxe num tom neutro, até por ser um botão muito grande, se explora-se uma cor muito forte, ele perde um pouco daquela essência de um botão mais refinado. Ao lado, a gente vê o tamanho 24 ali, num tom bege, né? E o que é diferente nele? Essa furação. Essa furação dele é bem diferente. Se você olha atrás do botão, ele tem um efeito diferente. E quando você olha pela frente, você vê esse acabamento que na costura fica incrível. Porque você consegue, através dos furos do botão, por serem um pouco maiores, você consegue ver também o produto, a base que ele está sendo aplicado. Então ele também cria esse contraste de cores através da furação. E fica bem diferente. Logo ao lado a gente também fez uma mistura que ficou bem interessante, tá, pessoal? A gente misturou o Zamaki com um rajado, aí, um tartaruga, né? Então a gente somou 2 peças que têm seus diferenciais, que juntas criam um botão super diferente. Então, só a borda detalhada com tartaruga e o botão de Zamaki aplicado nessa base tartaruga. Ele ficou muito interessante, dá para também se explorar todos os banhos nos produtos e ficou muito bacana. Vocês podem explorar qualquer tipo de banhos. O tartaruga em si, ele traz um quê refinado para as peças. Todo mundo tem procurado bastante, até por isso a gente explorou essa borda, que não é um tartaruga comum, igual todo mundo tem. A gente sempre traz algo diferente. Então, realmente, é o detalhe da borda em tartaruga com a soma do metalizado que cria um produto super bem elaborado e super bem criativo. Agora, eu falando um pouquinho, a gente explorou mais uma vez o coco, né? Como o coco? O hot stamping aplicado no coco. Então, o coco, de uma certa forma, é um botão rústico, mas a gente consegue deixar ele um pouco mais elaborado com um metalizado sendo aplicado aí. Até remetendo um pouco e misturando um pouco das identidades naturais com a identidade tecnológica, né? Então, é um botão rústico, é um botão que tem a sua rusticidade, tem a sua irregularidade. Então, se vocês compararem até um botão com o outro, alguns a borda pega um pouco mais forte, outras mais suaves. Então, isso é uma coisa natural do produto, realmente natural, do coco. Então, aí a gente explorou 3 aplicações de hot stamping, desde a dourada, a ônix e a níquel. Fica bem interessante, o ônix ele fica com um acabamento mais sutil, só com aquele suave brilho da aplicação do hot stamping, e o níquel e o dourado eles ficam um pouco mais chamativos, mas eles criam um efeito bem bacana com o coco.
Logo ao lado eu falo novamente do botão que a gente explorou com a borda branca, tá, pessoal? E embaixo a gente vê um trabalho de mistura de cores, né? Então a gente trouxe um pouco do criativo, da identidade criativa com o digital. Como, né? Então a gente fez uma pastilha em 3 cores. Então a gente trabalhou aí o azul, o branco e o vermelho, com as gravações a laser e depois uma pintura. Então, esse efeito do fundo com 3 cores, mais a gravação a laser com a pintura branca, cria um botão super moderno, super diferente. Então, numa moda infantil, fica super engraçadinho, né? Trabalhar com esse tipo de produto, porque você traz as cores, é um botão moderno, é um botão que tem o seu trabalho, é diferente, né? Ele sai um pouco daqueles botões básicos só, e ele é diferente num tamanho 18 aí para vocês. Logo abaixo a gente também trabalhou em cima do hot stamping, voltando naquele botão vermelho que eu falei. Só que dessa vez a gente explorou de outra forma. A gente pegou um botão também cor na massa, aí a gente pegou um lilás meio nude, e a gente trabalhou com hot stamping dos 2 lados. Então, quando você vê a borda, a gente consegue enxergar sim a cor original do botão, a cor oficial da massa. Porém, quando você olha dos 2 lados, ele tem essa aplicação do Hot Stamping Onyx, que a gente trabalhou até pelo contraste de cores, a gente achou que ficou bem interessante. E quando feita a gravação, o Perfeito dá aquele destaque sutil, aparecendo sim a cor da base escolhida para o botão. Pode ser trabalhado também qualquer tipo de base, qualquer cor de base, para realmente criar esse contraste. Com preto também fica bem interessante, então trabalhar às vezes uma base preta com o hot dourado, com o hot branco, com o hot níquel, ele vai dar um contraste muito bacana, trazendo aquele ar do metalizado para a peça, porém com o contraste do preto ou com o branco. Ficou muito bacana, todo mundo que gostou também desse botão, até pela brincadeira de como trazer aí o metalizado de uma forma diferente para os botões. Esse foi trabalhado num tamanho maior, até para vocês enxergarem como que fica, né, num tamanho maior, mas a ideia realmente é a mesma, só trabalhando o hot dos 2 lados. E logo ao lado é aquele botão que eu falei também, só que com a pintura em preto, né? Ele fica um pouco mais discreto, o verde acaba se destacando um pouco mais, por mais que seja um verde bem sutil, bem delicado, remetendo até um pouco daquele furta-cor da madrepérola, né? Um pouco do esverdeado da madrepérola. Da Goya, desculpa. Então, com o preto, ele cria esse contraste, esse pequeno detalhe na borda dele. É um botão camisaria, porém ele é diferente por ter essa pintura na borda que a gente criou aí ao redor dele. Pode-se brincar também em diversas cores, então os contrastes também sendo bastante trabalhados. Não sei se vocês observaram, a gente trabalhou bastante com o contraste, né? Então, de cores, de tamanhos, de alturas, de espessuras de botão. Então, os contrastes são palavras bem chaves nessa coleção. Pessoal, da coleção, basicamente é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Pessoal, vale falar um pouquinho... Ah, não, pera só um pouquinho. E por que dos números que eu falei no começo e eu volto a falar agora, né? A gente trouxe esse conteúdo dos números. Quem foi curioso, já abriu o material e já fuçou um pouco no material, a gente gosta sempre de trazer não só uma coleção, não só produtos, né? A gente trabalha bastante o conceito que a gente vai levar para o cliente. E a gente sabe que esse conceito que a gente explora realmente em cada coleção faz toda a diferença nos clientes de vocês. Então, quando vocês forem levar esse conceito, explorem de fato todo esse trabalho que a gente faz. Então, nas coleções antes, a gente trabalhou um pouco do sensorial, do emocional. E nessa coleção, a gente quis trabalhar realmente, falar da identidade, do nosso eu, né? Falar um pouco de cada um de nós. E como que a gente quis trazer o significado de fato para essa coleção? Como vocês observaram, dentro dos materiais de vocês, a gente colocou uns números. Então, tem de 0 a 9 em todo o material, tá? E qual que é a ideia? Cada um de nós, vocês realmente passarem esses significados para os clientes, tá? Cada um de nós nos identificamos com um número. Ou um número da sorte, ou um número que te marcou na vida, algum tipo de número. E qual foi a ideia de colocar na coleção esses ícones, né? Gerar esse significado? É realmente a gente se identificar com um número. Então, por exemplo,
Como vocês podem ver, tem de 0 a 9. E a ideia é criar realmente um elemento que gere significado. Deixa eu colocar aqui. Que gere um significado para cada um que vocês vão levar à coleção. Então, não levem somente como uma coleção, levem como realmente um significado. Então, as pessoas pegarem esses números, realmente abraçarem como um número que se identificam como elas e passem esse significado, aquela coisa do ser original, do ser único que a gente falou. Então, se diferenciar pelo número. Então, se vocês observarem, na coleção, esse fio que a gente colocou aqui é um courinho. E esse courinho tem um propósito. Como tudo que a gente faz, a gente vê um propósito na coleção. Então, a ideia é realmente pegar esse courinho e criar desse courinho alguns charmezinhos. Então, colocar como um colarzinho. Então, a mulher colocar como um choker, que está super em alta agora. Ou os homens colocarem pendurado como um colar. Uma pulseira, como eu coloquei na imagem aí. Então, é realmente repassar esse número para frente. E se vocês observarem, por que do espelho, né? De uma certa forma, é o número que nos reflete. É um número que nos gera um significado. Então, levem para as pessoas realmente a ideia desse significado, da identidade com os números, dessa coleção ID que a gente criou com todo carinho para vocês, realmente repassar esse significado dos números e as pessoas realmente vestirem aquela coisa do eu sou diferente, eu visto a minha identidade, eu sou original, eu sou único. Então, realmente vestirem esses ícones, durante toda a coleção, passar realmente esse significado. E, pessoal, mais uma vez eu reforço, quando vocês visitarem o cliente, apresentem a coleção e passem todo esse significado que eu estou passando para vocês hoje. A gente recebe muito feedback de que realmente faz a diferença. E as pessoas realmente se motivam, se tocam com todo esse conceito que a gente cria. E é realmente isso que a gente quer passar para frente. E vocês são grandes responsáveis por isso. Então, quando forem ao cliente, abram o material, expliquem, passem realmente esse significado para o cliente, porque eles gostam. É um material diferente, a Irmãos Perfeitos sempre trabalhou e a gente vai se aprimorando a cada coleção aí, tentando trazer novidades, tentando trazer coisas diferentes e cada vez surpreender mais os clientes. Então, também surpreendam os clientes de vocês, passando toda essa emoção que eu estou tentando passar para vocês hoje, o quão satisfatório é criar todo esse conceito, criar todo esse significado para chegar a todos os nossos clientes. Então, de uma certa forma, a nossa coleção, ela vem junto com o conceito, mas o que a Irmãos Perfeito vem trabalhar realmente é gerar esse significado, realmente querer passar esse trabalho que a gente tem durante alguns meses, pensando em tudo que a gente vai passar para todo mundo. Então, realmente explorem esse significado. Então, vistam realmente o número de vocês. Passem esse número para frente, porque realmente faz toda a diferença, tá? Gerem esse significado da coleção para todos os clientes de vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Espero que tenham gostado. Numa próxima apresentação, conto com todos vocês e me deixo à disposição aí para quem precisar, que a gente esteja no mercado. Eu e o Walter, a gente vai tentar, assim, visitar o pessoal também de fora de São Paulo para dar um auxílio, visitando os clientes, reforçando um pouco mais o conceito da coleção, apresentando os produtos e ajudando a vocês pegarem um pouco mais desse significado que a gente quer passar. Então, aproveitem, muito sucesso para vocês e obrigada mais uma vez, pessoal. Até a próxima.